Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. Se o desgoverno incomoda muita gente, o desgoverno em forças de segurança incomoda muito mais. Se por um lado temos polícias que ameaçam fazer greve, por outro temos o CEF que ainda se mantém em funções. Todos protestam e vamos admitir que até todos podem ter toda a razão. Porque o desgoverno é geral. Entre o uso mais ou menos indivíduo de serviços secretos de inteligência para servir de serviço de recolha de equipamentos informáticos e a atribuição de 100 elementos da Polícia Judiciária para buscas partidárias, vem ao cartoon da RTP e escolha. E o povo? O povo vai pagando multas de radares e temendo que alguém lhe entre pela casa adentro, seja polícia ou seja ladrão. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Antes de darmos andamento ao tema do mês, quero cumprimentar todos os que nos assistem através da Curiacos TV, nas várias plataformas de TV Cabo em Portugal, no satélite e via outras operadoras de cabo na Europa e no mundo, e também um olá aos nossos ouvintes da Vida FM em 97.1, na região da Grande Lisboa. Dizer também que tudo o que nós dizemos aqui fica gravado e está disponível no novo canal de O Isto é o Povo a Falar no YouTube e também em versão áudio por podcast. Pode ir até às redes sociais e criticar, sugerir e até dizer que o João Nuno devia voltar em breve, porque pode ser que tenha sorte. Hoje comigo, João de Sousa, consultor forense. João, eu tenho tentado provocar os meus convidados na primeira pergunta. Eu depois sou muito mais bonzinho que o dono desta cadeira, mas eu tento lançar sempre uma pergunta-provocação. E a pergunta-provocação é: o desgoverno nas forças de segurança começou há quanto tempo? Boa noite. O desgoverno começou há quanto tempo? Eu só posso falar com 23, 24 anos para trás, porque foi quando eu entrei nas forças de segurança ou quando entrei para a Polícia Judiciária. E já era um desgoverno muito grande, a todos os níveis. Já havia e fiz muitas greves, já havia muita falta de técnica, muita falta de meios muita pessoas, liderança. Nunca houve uma política médio e longo prazo para a justiça, era tudo feito muito em cima do joelho e tudo muito baseado naquilo que era a opinião que as pessoas, felizmente para quem estava lá e quem está, tem da instituição, porque desconhece a instituições, as forças de segurança, porque realmente é muito complicado estarmos em pleno século XXI, e eu já entrei no século XX, e estarmos com essa sensação muito profunda de um desgoverno muito grande. O problema pode ser o achismo, o tradicional achismo português. Nós temos que nos inserir na nossa cultura e naquilo que somos enquanto povo, país situado onde se está situado. Nós é muito pelo achismo, é muito pela ideia da autoridade, é mais a força, não é a força da lei, mas a lei da força. Há uma evolução tecnológica que é só a nível do hardware, não há a nível do software, ou seja, do próprio indivíduo que está a interagir com os próprios. Nós podemos comprar muitos aparelhos para o laboratório, se fizermos mal a recolha ou não soubermos o que estamos a fazer, o aparelho não serve. Portanto, é o desgoverno. O desgoverno que te trouxe cá hoje é o desgoverno das forças da ordem.
e tu tens estado um bocadinho à margem, tu criaste o teu próprio caminho e esta semana que estamos a decorrer, tiveste uma grande vitória e é um dos casos que vamos ter aqui falado, não sei até que ponto em profundidade, porque depois também há as questões da justiça e do segredo de justiça que eu tanto gosto, porque o segredo é pouco e a justiça também é pouca, portanto, mas falando, temos a questão do caso Lucas, queres contextualizar um bocadinho aos nossos espectadores o que é que aconteceu e o que é que aconteceu na última sessão em tribunal? Eu não vou colocar em termos de vitória, porque quando perdemos na justiça, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Não é uma vitória minha, é uma vitória de uma equipa multidisciplinar, de um escritório de advogados e da minha empresa, da por si. É uma vitória de uma mãe que tudo fez perante o desgoverno das investigações dos desaparecidos em Portugal. É uma mãe que durante 3 anos e durante esse processo todo, até na relação que nós tínhamos um com o outro, houve altos e baixos porque, lá está, não é aceitável alguém colocar em causa a investigação e tudo mais. E esta semana, na segunda-feira, o que é que aconteceu? Foi a leitura do acórdão. Nós pedimos um tribunal do júri, que também é algo inédito em Portugal, no sentido em que há muitos poucos tribunais. Nós, entre o ano passado e este ano, já vamos no 4º que pedimos e por ano há 2, 3. Mas espera aí, tu tinhas uma sala de tribunal em que conseguia caber o juiz, um júri, os advogados de acusação, os advogados de defesa, as testemunhas e os arguidos? Há coisas neste caso que são... É uma vitória em si próprio. Há coisas neste caso que são comuns ao tiro na banheira. Eu sei que estiveste nas audiências dentro Por sorte estive dentro, não é? Porque tive quase a não entrar. Mas há coisas semelhantes, porque, por exemplo, neste caso eu não dei um tiro na banheira, neste caso era eu que tinha recolhido prova e não tinha dado a prova à Justiça. A Polícia Judiciária... Ele está a ser irónico. Não é verdade. A Polícia Judiciária arranja sempre qualquer coisa para eu ficar um bocado comprometido com a Justiça. É um pouco de desgoverno, mas isto vamos andando. Mas a questão é esta, é que foi lida a sentença e, neste caso, o desgoverno aqui é tão grande quanto isto. Os 2 jovens que, infelizmente, foram condenados, infelizmente, porque são jovens e cometeram uns atos hediondos e erraram, mas os 2 jovens, e isto são palavras do juiz na leitura do acórdão, se tivesse aderido o tribunal à acusação e àquilo que foi a investigação por parte da Polícia Judiciária, eles eram condenados a uma coisa como um estalo na cara. Foi esta a expressão que ele utilizou, o Dr. Pedro Godinho, porque era homicídio pedido da vítima. Isto ia até 3 anos. Eles foram condenados a 17 anos e a 15 anos e 4 meses porque fizemos um trabalho muito, muito apurado junto daquilo que é a perícia, e as perícias, os juízes não se conseguem eximir à perícia, eles têm livre apreciação da prova, mas não conseguem, e nós colocámos N quesitos e fizemos o quê? Uma acusação pelo assistente. Deixa-me só interromper, tive que causar uma pausa, porque o cidadão comum pode não entender. Sim. A perícia é a obtenção de prova por parte das forças da ordem, pela Polícia Judiciária, provavelmente. Sim, aqui, este caso, a perícia é por parte do Instituto de Medicina Legal, que faz a autópsia aos restos mortais, aos restos mortais do Lucas, que ele foi encontrado num poço já esqueletizado. E, perante os relatórios da perícia, a Polícia Judiciária e o Ministério Público foram com uma acusação que iria para o homicídio a pedido da vítima. Nós analisámos o relatório da autópsia, 1 ano e meio depois, com quando sejamos assistentes, ou seja, constituiu-se assistente também através dos advogados, ideia por si, e não permitiram termos contacto com o relatório, e assim que tivemos contacto com o relatório da autópsia, o que é que aconteceu? Eu detetei de facto que havia ali erros de interpretação, o Tribunal ouviu o perito, e aquilo transformou-se num homicídio a pedido da vítima com uma moldura penal até 3 anos, em homicídio qualificado e profanação cadáver, que deu 17 anos para um, 15 anos e 4 meses para outro. Isto é muito importante, é uma vitória para todos nós, principalmente para a memória do Lucas e para a Jéssica, porque, de uma vez por todas, temos que perder este respeito subserviente em relação às instituições. E estamos num mundo da ciência. E as coisas têm que ser colocadas em causa. E este coletivo, temos que louvar o trabalho do coletivo e do Tribunal do Júri, que foi também solicitado por nós, este coletivo soube compreender que há coisas que não entende e que precisa de ir mais além. E eu falo à vontade porque o presidente deste coletivo, o Dr. Pedro Godinho, não permitiu que eu assistisse os advogados e estivesse com eles, porque lá está, a Polícia Judiciária disse que eu fiquei com provas no caso, porque eu depois peguei no caso e comecei a explorar a situação, e que fiquei com umas provas e que não dei as provas, quer dizer, é por si que viramos aquilo de pernas para o ar e que vai dar 17, 15 anos e 4 meses,
ainda estivemos com um processo em cima, à semelhança do caso da Rosa Grilo, que foi o tiro na banheira, desta vez. E esse ataque ao que é diferente vem de quê? Vem da ignorância, vem da estultícia, vem da mediocridade, vem da falta de trabalho intelectual, falta de honestidade intelectual, porque as pessoas erram, todos nós erramos, eu então farto-me de errar, só que depois temos que reconhecer o erro e aprender com o erro e dizer a alguém que percebe, vamos escutar. Não interessa aqui o elemento da autoridade, nem a autoridade física, mas a autoridade moral. Não há autoridades morais. Há comportamentos éticos e há cientificidade no que se faz. A Polícia Judiciária, algum do Ministério Público, dou um exemplo muito rápido, o caso do Cláudio Coimbra, daquele fuzileiro que foi condenado, mais o Vadim Rinco, pela infeliz morte do Fábio Guerra, o agente da PSP. Sim. Nesse caso, que está agora em recurso, e nós entramos com o recurso, a presidente do coletivo, também um coletivo pedido por nós, a presidente do coletivo, que é uma ex-formadora do SES, do Centro de Estudos Judiciários, não permitiu que fosse ouvido o perito médico-legal. Este juiz de Setúbal permitiu, quis, ouviu. E deixa-me só completar, João. No caso da Jéssica, da menina que foi morta, ele esteve 4 horas e meia a ouvir o perito. Eu sou uma pessoa muito humilde, mas às vezes não parece. Eu espero que tenha sido o contributo da por si daquilo que foi a cientificidade nos outros casos, que fez aquele juiz despertar para vamos ouvir os peritos, vamos ouvir quem sabe e quem pode dizer as coisas como deve ser. Mas todos os juízes têm acesso às mesmas coisas, teoricamente, Sim. Seja o caso melhor ou pior preparado. Sim. O erro está onde? Está na formação? Está nos próprios juízes? Está nas atitudes dogmáticas? Porque estamos aqui a gabar o juiz Godinho, penso eu. Pedro Godinho, doutor Pedro Godinho. Estamos a gabar aqui o trabalho bem feito de alguém que ouviu todas as partes e até saiu fora do que seria o tradicional caminho da justiça portuguesa. Mas e os outros? Os outros não o fazem porquê? É assim, nós temos que, de uma vez por todas, perder aquela ideia das vacas sagradas. Não existe vacas sagradas, não existe gente que consiga abarcar todo o espectro do saber e isto tem que ser sempre multidisciplinar. Ainda esta semana, julgo que tiveste cá uma advogada que falou algo das ordens e tudo mais. Há uma coisa que, por exemplo, os advogados não querem ouvir falar, que é multidisciplinaridade. Tem que existir multidisciplinaridade, já existe em todo o mundo. E estão só a dizer que não deve vir agora um consultor forense, como aquele indivíduo que é o João de Sousa, porque isto não é ir a um dentista e ser servido ou ser atendido por um sapateiro. Houve já quem dissesse isso, né, nestas discussões. E falou-se disso aqui. E referente-se a isto tudo. Mas a ciência é E a verdade é que tu não queres que um sapateiro te arranque um dente. Não, mas se eu tivesse um problema com a justiça, haveria de querer um João de Sousa, porque eu conheço bem e ele mas sabe a questão, que faz. Exato, vês-lo muitas vezes a fazer a barba de manhã. A questão é... Havia dentistas nos anos 90 Sim. E no início do século XXI, havia dentistas, mas hoje há dentistas, há especialistas em aparelhos ortodentários, há branqueadores, há não sei o quê. Porque a ciência há uma especialização. O Leonardo da Vinci, que era um gênio, era um polímata, era um homem que sabia muitas artes, ia-se ver... Canhotos, os canhotos são todos assim. Ia-se ver muito, perdemos só a rasca nos dias de hoje. Porque o desenvolvimento científico é tão grande que já abarca muitas áreas e de forma holística e multidisciplinar. Voltando à questão, o que é que acontece? As pessoas querem ter as suas quintinhas, querem ter o seu pequeno poder. Repara, no caso da por si do consultor forense, é difícil para um advogado dizer assim, olha, a senhora precisa aqui deste senhor para o preparar para quando estiver em tribunal. Eu preciso deste senhor para me descodificar aqui uma autópsia. Neste percurso que foi com a Jéssica Nova, que é a mãe do Lucas, existiu uma primeira advogada que trabalhou comigo, depois veio outra senhora, e essa senhora eu reuni com ela, esta disse assim, olha, doutor, não precisa de me explicar a autópsia porque eu tive um mês durante o curso de medicina legal. E eu disse logo à Jéssica, olha, quando precisar de mim diga, porque isto vai ser complicado, que a senhora não vai dar a volta a isto. Porque não é um mês numa área, costuma-se dizer que tem que se levar 100 mil horas de repetição para atingir um ponto pequeno da perfeição. Portanto, o que é que existe com os juízes, o que é que existe com os advogados, o que é que existe com o Ministério Público? E vamos focar-nos só nos juízes. E vou dar o exemplo, a doutora Helena Suzano, que é a juiz ali no campo de justiça, que foi do caso do Cláudio Coimbra e do Fábio Guerra, o falecido agente da Polícia de Segurança Pública. A senhora doutora juiz não permitia sequer que a pergunta fosse colocada, que fosse colocada em causa o que quer que seja,
porque não estava para aí virada. Ora, isto é um tipo de pensamento um bocado complicado. Tu sabes que a minha empresa chama-se É Por Si, que é a última frase que se diz que o Galileu disse quando estava a ser condenado no século XVII, 1683, e é por si move, e no entanto ela move-se. E isto foi mesmo feito com este propósito. Eu estou a colocar em causa N saberes Dogmas. que estão cristalizados, se quiseres, dogmas, e as pessoas não têm a abertura mental nem a honestidade intelectual para isso. Porque nós, por exemplo, tivemos o Dr. Miguel, que eu trabalho com ele, a fazer uma apresentação sobre aquilo que é a lesão que provoca, de facto, a morte ao Fábio Guerra, o agente da PSP, e a senhora a seguir não quer chamar o perito médico-legal e ainda mais, o Ministério Público diz, eu já disse isto aqui no programa, o Ministério Público diz, eu fiz uma consulta na Wikipédia. Oh, meu Deus. Não, é verdade. Eu fiz uma consulta, isto está gravado, eu depois por isto cá fora, que é para as pessoas terem contacto real com o que se passa dentro dos tribunais. Eu fiz uma consulta na Wikipédia e até vi que existiam amígdalas também no cérebro, que eu julgava que era só na garganta. Portanto, as conclusões a que eu cheguei, e eu queria que o senhor seja condenado por isto, aquilo e outro, são o resultado da consulta que ele fez na Wikipédia. Portanto, o teu erro foi não teres ido alterar a Wikipédia antes do senhor ir ver. Porque Não. se tivesse alterado a Wikipédia, que é fazível, ele teria uma informação... O meu erro é estar sempre a querer demonstrar estas coisas todas, que pelo caminho têm dado, e vocês já cobriram isso também, muitos problemas, e estou em tribunal a ser julgado, no caso do tiro da banheira, mas na segunda-feira, de facto, foi uma alegria ver aquela mãe, de certa forma, a fazer já uma parte do luto que não pôde fazer e dar alguma justiça àquilo que tinha que ser dado. Voltando ao desgoverno, tema do mês de julho, ponderarias alguma vez voltar para o outro lado da equipa? Ou seja, se o Ministério Público te contratasse para seres consultor do lado de lá? Este caso do Lucas Miranda, nós fazemos uma acusação pela assistente, ou seja, existe uma acusação do Ministério Público e nós, enquanto assistentes, fazemos uma acusação pela assistente. E eu reuni com a senhora Procuradora nesse dia e que ela disse, olha, muito obrigado, nós não tínhamos reparado nesta situação. Muito obrigado. A solução é mesmo essa, é vocês fazerem, que é uma coisa que não se faz muito em Portugal, e até julgo que é a primeira vez, não quero estar em erro, que adere completamente um coletivo a uma acusação feita pelo assistente e que reverte tudo, não é? Estamos a falar de 5 anos, ou de 3 anos para 17. E nós estivemos a trabalhar com o Ministério Público. Isto foi um trabalho com o Ministério Público. Claro que sim, porque a ciência, quando as pessoas são inteligentes e são capazes... e isto é engraçado, é um pouco irónico, porque isto é no Tribunal de Setúbal. Eu estava colocado em Setúbal. E a mãe do Lucas passou um episódio muito, muito grave e triste, que quando os elementos da Polícia Judiciária foram lá à casa, porque necessitavam de fazer umas comparações de ADN, quando apareceram os restos mortais. E perguntaram à senhora quem era o médico, o dentista, e lá foram ao dentista. Voltamos aos dentistas. E quando eu depois estive o caso e estive com a senhora, disse, olha, os senhores da Polícia Judiciária vão necessitar de certeza de algo mais. A senhora tem dentes, cabelos, porque é isso que é preciso para fazer o ADN. E ela diz, olha, por acaso tem aqui dentro de um coisa, estavam condicionados e tudo, ainda com o plásticozinho do dentista, porque ele tinha arrancado 2 dentes para fazer uma correção, um aparelho, uma coisa qualquer. E diz, olha, dê cá os dentes que eu trato disto e faço chegar, através da senhora advogada, ao Ministério Público, que eles vão precisar disto de certeza absoluta. E eles depois vão lá à casa outra vez. A senhora Presidente disse, você deve ser bom consultor, porque aconteceu o que você disse. Sabe o que é que está a fazer. Sabe o que é que está a fazer. E eles foram lá à casa e disseram, senhora, olha, nós viemos cá, tem aí os dentes, e ela disse, olha, dei ao meu consultor. Eles disseram, mas qual consultor? E quando ela disse quem era o consultor, a senhora foi maltratada dentro de casa. Existe até, na parte da imunização civil que estamos a pedir, passa por isto também, porque a senhora foi maltratada e disseram que não devia ter dado nada a esse indivíduo é o diabo em pessoa. Portanto, estas coisas todas que acontecem são fruto da ignorância. Esta procuradora viu, não é a luz, mas viu de facto o outro lado. O outro lado, há cientificidade, isto faz é justo, isto no fundo, isto não tem nada de mais, sinceramente, João. Eu não sou mais do que qualquer inspetor que está lá, porque eu também estive lá, eu só punha a cientificidade nas coisas e depois é inabalável, porque 2 mais 2 são 4, não é outra coisa qualquer. E a lei? A lei está preparada para os consultores? Muito. Bastante. A lei está tão preparada quanto isto. Existem artigos no Código de Processo Penal que fala do consultor técnico e existe até no Código Civil a assistência a advogado. E agora permite que eu relate isto rapidamente o que aconteceu neste caso. Neste caso do Lucas Miranda, a PJ depois disse que eu tinha ficado com os dentes e andava aí com os dentes, não queria dar os dentes a ninguém. Pronto. E então colocaram... Em que é que isso te beneficiaria? Não sei.
Porque a minha pergunta, regra geral, quando alguém me acusa, alguém que eu Cui conheço, bono, quem é que lucra? O que é que beneficia? porque o ser humano raramente faz qualquer coisa sem um interesse. Não se pode esquecer que a PJ também investigou, no seguimento disto do tiro da banheira, uma denúncia em que dizia que eu tinha morto o Luís Grilo. Portanto, chegou-se a ponderar isso. Pronto, não chegou, investigaram, abriu-se o processo e tudo. Pronto. Mas a questão é esta. A questão dos dentes. Estávamos aí a focar nos dentes. E então, aquele coletivo, quando foi pedido para o João de Sousa, consultor forense, assistir os advogados, o juiz disse, o Dr. Pedro Godinho, sim senhor, tem todas as condições, sim senhor, a lei permite, sim senhor, pode ser outra pessoa qualquer, ok? Até aí consinámos ir a minha sócia fundadora a assessorar, mas este indivíduo em questão não. Porque o envolvimento que teve em factos anteriores no caso não lhe dá a idoneidade para estar presente. E eu, na segunda-feira, ao ouvir o Sr. Doutor a dizer 17 e 15 mais 4, ficou bom. A seguir há outro julgamento com o mesmo coletivo, só que mudam as pessoas. O presidente do coletivo passa para a asa, porque são sempre 3 pessoas, e era o caso de um pai que estava acusado de ter violado a filha e a sobrinha, e a prima, desculpa, uma prima. E uma coisa horrorosa, uma coisa incrível, uns contornos, Ministério Público, acusação, nós pegámos naquilo, um cliente. Eu fui analisar as declarações para memória futura, fizemos o trabalho todo, vimos o que é que estava ali em causa, que era a colocação de memórias na criança, manipulação, regulação de responsabilidades parentais, e eu estou dentro da sala. Crime de abuso sexual, o que é que se passa? Não pode estar ninguém presente, sai um despacho, não pode estar ninguém presente. Lá vai o João de Sousa, agarra nas coisinhas, lá vai ele embora outra vez, com ar sofredor. Mas tudo isso me surpreende, é haver espaço para tu te sentares. Sim. Eu fico sempre fascinado. Exato. Quando há espaço mas estas para salas as são pessoas grandes. Estas salas são grandes. Nos tribunais. Tu estás transtornado com o meu julgamento. Eu fico prejudicado. Aqui é salas a sério. E eu saio e faço um pedido, um requerimento, àquele coletivo, que é o mesmo de agora, só que o presidente é que é outro, em que se diz, não, João de Sousa, consultor, por isto, aquilo e aquilo outro. E eles não despacham a dizer, por competência técnica, conhecimentos mais do que suficientes e tudo mais, vem. E eu fui a única pessoa, e é a primeira vez que aconteceu, em Setúbal, é irónico, a dar assistência enquanto consultor. Portanto, as coisas estão a mudar. No meio do desgoverno, as coisas vão mudando. Porque, vamos ser honestos, e temos muito ainda para falar. Deixa-me só dizer, e o senhor foi absolvido. Olha, mas o mundo está a mudar, e tu já disseste isso várias vezes. Você já disse isso várias vezes, porque eu prometi que ia tratar os convidados por você, apesar de nós nos tratarmos por tu. Eu trato a gente por tu, não tenho respeito por ninguém. Mas a dada altura, o que acontece é, o crime evolui. A tecnologia por detrás do crime, para a ocultação do crime, evolui. Se as forças da ordem não têm tempo para fazer o que já estava para trás, como é que vão conseguir acompanhar o avanço do futuro? Mas as forças de ordem, pela natureza até própria daquilo que fazem, estão sempre um passo atrás, estão sempre em desvantagem. Isso é um facto. Atenção. E as coisas evoluem de acordo com aquilo que é a mente. Mas, João, desculpa interromper. Sim. Quando vou-te dar um exemplo de um caso que está nas bocas do mundo sobre juntas de freguesia em Lisboa e tudo mais. Se o caso está a ser investigado há 5, 6, 7, 8 anos e se depois de uma reportagem se vai fazer buscas, isso não é perseguir o prejuízo, isso é só ser tolo, não é? Isso é outra coisa. Uma coisa é a evolução tecnológica da ciência forense, que se dá muito por, lá está, intercâmbio e correlação com as outras ciências, mas também que vai a reboque, se permite a expressão, daquilo que é a capacidade intelectual de quem pratica o crime. Até alguém praticar um crime com um estilete de gelo que derrete dentro do corpo, ninguém vai pensar que se faz estiletes. Isto já aconteceu, está documentado. Ou balas de gelo. Sim, aquilo que estás-me a contar é outra coisa. Aquilo que tu estás-me a dizer é, por exemplo, e se vos buscar junto, eu gosto sempre de dizer os nomes, é, por exemplo, o Dr. Rio ser alvo de buscas e ter lá a TVI ou a CNN antes das buscas, PJ ter chegado. Antes da PJ ter chegado. Que está identificado o fenómeno. Que está... Eu nem sabia que nós tínhamos 100 agentes da PJ. Eu fiquei fascinado. Há mais até, mas fica sempre bem dizer estas coisas. E isso aí é uma questão de húbris, é uma questão de vaidade. Eu conheço muito bem a vaidade e o Dr. Luís Neves. Portanto, é tudo uma questão de húbris e de vaidade. E depois há aqui questões que as pessoas deviam de observar e de entender. Há pouco tempo houve um processo contra jornalistas que deixou de parte um diretor nacional de combate à corrupção da Polícia Judiciária, que é o Dr. Pedro Fonseca. Esse processo
foi colocado de parte esse elemento da Polícia Judiciária, até porque o Dr. Luís Neves não abriu um processo disciplinar interno, porque existem escutas em que até o jornalista diz: "Epá, desculpa lá, eu não quero acordar tão cedo amanhã, não me se importa dizer se há busca, se não há busca." Está tudo escrito. Isto correu termos no campo de justiça. E ficou provado, sem se provar, porque é muito engraçado as alegações do procurador que diz, procurador responsável pelo inquérito, faz o julgamento, perdão, em que diz: "Eu vou começar por dizer isto. Há duas palavras que desde o princípio acompanham o processo todo, mas depois a certa altura ficou fora do processo, que é Pedro Fonseca. Este senhor foi promovido a diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, pelo Dr. Luís Neves. Teve este problema gravíssimo, está tudo documentado, não foi tocado. E de repente, quem é que esteve ligado ao Dr. Pedro Fonseca, ao Dr. José Neves e esta coisa toda? Um jornalista da TVI que se chama Henrique Machado. E nós temos a TVI CNN, à porta do Rio, com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção a investigar, com o diretor da Polícia Judiciária, que é quem é, e eu faço a pergunta: isto tem alguma coisa relacionada? Alguém está a investigar isto? E depois toda a gente diz assim: isto sai do Ministério Público, isto sai daqui e sai daquela. Mas nós já temos, pelo menos, uma das torneiras já foi identificada. Se ela está a pingar ou não, façam a investigação. Mas a minha pergunta é: no dia anterior tinha sido Marco Capitão Ferreira o tema do dia com... vai-se juntando casos e perdoa-me a piada, vão-se juntando casos e casinhos e vai-se criando cortinas de fumo aqui e ali, usando as forças da ordem para distrair um bocadinho os mídia e gerir um bocadinho a espuma das notícias. Sim. Os próprios órgãos policiais não se sentem... Sentem-se e é assim. Eu estive, enquanto assistente desse processo, porque depois constituo-me assistente e tudo, essas coisas todas, e vou acompanhando isto tudo que é para poder, quando vêm estes espaços, ou quando escrever com propriedade. Porque há uma coisa também interessante, no meu caso, é que eu dou tiros nas banheiras, fico com os dentes, já fui condenado por corrupção... Ele está a ser irónico. Não estou, não, é verdade. Mas nunca tive nenhum processo por difamação e injúria. Eles nunca vêm cá apresentar processos contra mim. Apresentam contra os meus advogados, que já o fizeram, mas contra mim não apresentam. Porque eu tenho o meu site e tudo, e está lá os documentos todos. Se eles quiserem, peguem naquilo. Mas a questão é esta: nestes casos e casinhos, se reparares, há sempre uma agenda. Há sempre um período de mais notícias, há a silly season, que vamos entrar agora, há aquele que sobe mais um bocadinho nas sondagens, há outro que sobe um pouco, há outro que sobe aquilo, aquilo outro, e tu podes me perguntar, mas estás a dizer... sempre que se fala, há buscas por causa dos submarinos, há outro Pronto. que sempre que se fala, há buscas por causa dos helicópteros, Exatamente. há outro que sempre que se fala, Exatamente. há buscas sobre qualquer coisa. E há outra coisa interessante que as pessoas têm que olhar. Já repararam, já perceberam, já entenderam que é sempre o mesmo juiz de instrução? Aquele homem, o Dr. Carlos Alexandre, tem o maior azar porque os sorteios saem todos a ele. Aquilo é azar, porque eu não vou pôr em causa a idoneidade do senhor, não é? Não vou pôr isso. Até porque ele agora até foi promovido. Isto é aquela velha máxima: se queres te livrar das coisas, promove. Ele deve chegar até ao Constitucional. Porque aquilo, quando começarem a ver o que vai para ali, aquilo que sobe, nunca mais para. Mas estas coisas têm uma agenda muito própria. Tem um desgoverno que, no fundo, tem por trás um governo... Eu não estou a dizer que é o governo atual, mas um governo de alguém que tem interesses muito particulares. Porque não se admite que uma investigação de 7, 8 anos seja pegada naquele ano, exato. E se nós olharmos para tudo, e em muitas onde há fumo há fogo, o Freeport, ok? O Freeport é estratégico. Está lá, havia que eu sei que havia, mas está lá, eu estava em Setúbal. O timing o timing é aquele. Ok? E depois se é este que faz aquilo, aquele faz o outro. Se a justiça for gerida no tempo, deixa de ser justa, não é? Porque se está-se ali a proletar a execução da justiça... Eu tenho um cliente que está-se a fazer um trabalho muito grande, porque o cliente tem capacidade para o fazer. E é incrível as coisas que nós estamos a desenterrar e a ver, que tem com arguidos e testemunhas que ele arrolou logo inicialmente que já faleceram. Já lá vão 9 anos nisto. Portanto, isto é uma coisa dantesca, isto não se compreende em lado nenhum. Depois vem com aquela questão dos superprocessos e não superprocessos, não. Não se admite que esteja um processo aqui, sossegadinho, e que depois, de repente, aquilo venha cá para fora, logo numa altura estratégica. E não se percebe que venha... Reparem uma coisa, eu defendo sempre o jornalismo, mesmo o mau jornalismo. Sério, o Tocqueville dizia isto. O Tocqueville é que dizia, pior que ter mau jornalismo é não ter jornalismo nenhum. Eu até acho que se deve criminalizar, chamar a atenção, o que for, as pessoas que rompem o segredo de justiça. E só pode ser duas pessoas: o dominus do processo, que é o Ministério Público,
ou investigação. Sendo que o domínio do processo abrange oficiais de justiça, isto, aquilo e aquilo outro. Somos todos homens, mulheres... Bem, a defesa também pode soltar. Eu já lá ia. E a defesa pode soltar. Mas a defesa soltar é estratégia. Ainda hoje foi na segunda-feira, foi na leitura da sentença. Ouvi o Dr. Pedro Dinha dizer, vocês vieram aqui e mentiram, se não fosse a perícia nós não conseguíamos chegar lá, mas vocês têm todo o direito de mentir porque estão a exercer a vossa defesa. Porque é um pilar democrático e de justiça. Porque pode haver um que não seja culpado e que esteja a defender-se. Sim, do Estado espera-se que seja honrado, não é? Exato. Façam a investigação, detenham, prendam as pessoas e não prendam para investigar. Porque quando se é decretada a preventiva tem que estar lá tudo sólido. Tudo sólido. Porque senão não faz sentido a pessoa estar lá. Portanto, o que eles vêm dizer que são grandes processos, isto, aquilo, outro, não, nada disso. Façam a investigação. Deixem as pessoas defender-se. As pessoas defendem-se o que querem, mentem, enganam, o que for. Se a investigação for boa, se a investigação da morte do Luís Grilo fosse boa e completamente à prova de bala, cuidado com as banheiras... Essa foi irónica. Foi irónica. Eu não estava a ser julgado sequer. Porque não tinham dúvida nenhuma. Se a investigação do Lucas Miranda fosse como deve ser, não havia um volte-face nem vitórias de consultores ou de escritórios de advogados, porque estava feita como deve de ser. Agora, porquê é que não se faz? Não se faz porque nós também, nós enquanto povo, e estamos nisto, é o povo a falar, não escrutinamos. Temos medo de escrutinar. Temos medo de ir para um julgamento e perguntar, mas é mesmo assim? Mas porquê é que é assim? Apresente-me provas. Quando nós escrutinarmos, já não nos podem desgovernar tanto. E ficar ofendido por um cartoon, justifica-se? Não, nunca. Até porque o cartoon é dúbio, não é? Pode ser de mau gosto, mas é dúbio. Não, mas nunca sou contra isso tudo. Então o ministro não devia ter telefonado para a RTP para protestar. Não, repara, porque o sentido do humor é... Quem acredita numa entidade maior é a maior dádiva. E nós temos um proencéfalo tão desenvolvido que conseguimos fazer humor. Quem não se conseguir rir dele próprio não merece ser primeiro-ministro, secretário de Estado, consultor, tudo. E tudo é risível. Tudo é risível. Mas as polícias ficaram muito ofendidas. Mas as polícias ficam ofendidas porque os polícias são pessoas que são muito rígidas. Não têm capacidade. Não é? Lá está, têm que ir atrás do ladrão. Estão ainda muito estereotipados. Quem não tiver capacidade de se rir de si próprio não consegue nunca evoluir. E é sinónimo de profunda inteligência nós aceitarmos bem uma piada. Continuando com os temas da atualidade, o Reino do Pinhal. O Reino do Pinhal está a ser muito falado, uma comunidade fechada, com uma agravante, não é? Porque nós, há uns meses atrás, o João Nuno teve aqui pessoas a falar sobre alunos que chumbavam por faltarem aulas de cidadania. No Reino do Pinhal não há aulas de todo, o ensino é geocêntrico. Falavas há pouco de Galileu e eles são geocentristas. E são contra o ensino da ciência. Acaba por ser um bocadinho irónico. O país que está tão bem preparado para as aulas de cidadania não está preparado para enfrentar um desafio destes? Lá está, não tem capacidade de rir. Porque há coisas aqui que são risíveis se não fossem tão graves, como aquilo que depois aconteceu com o bebé, que eu não sei as circunstâncias, nem sei nada disso, mas depois todo o pós-morte, tudo o que foi feito, põe em causa muitas coisas e levanta muitas questões. Mas é assim, colocar em causa a ciência, achar que os homens podem ser polígamos e as mulheres não, ao menos tenham igualdade, que é um equilíbrio universal. Até fica bastante desequilibrado. Fica bastante desequilibrado. Essas coisas todas são ridículas no presente século. A minha atitude perante isto é a seguinte: eu sou muito liberal nestas coisas. Cada um faz o que quiser na sua casa, no seu castelo, no seu espaço, no seu terreno, o que for. Desde que isso não colida com as liberdades, com o conforto, com tudo, com o outro que está ao lado. Né? Porque nós, felizmente, eu não vou dizer infelizmente, temos fronteiras uns com os outros. E é isso que nos dá riqueza e diversidade cultural e tudo mais. Agora, estamos a falar de menores. Estamos a falar de menores que são condicionados para não terem aquilo que a ciência também diz que é o correto. Para uma escola, aprender isto, aquilo e aquilo outro. Mas não expor uma pessoa... E na bocado estamos a falar de Galileu e do nome da É por si. O grande problema de Galileu, que depois foi recuperado, João Paulo II depois tratou, bastantes séculos depois de tratar disso tudo, o problema de Galileu é que nem sequer permitiam a dúvida. E quem não permite a dúvida é estulto, é ignorante.
E neste caso, o que eu vejo e o que eu vi, estive a ler e a acompanhar pelos mídias, é que isto é uma coisa muito fechada, totalitária. Como é que o Estado tem que fazer isto, sendo eu um liberal e que acho que toda a gente... Estão em Portugal. Estão no nosso território. Quando nós estamos no território de alguém, temos que cumprir com as leis. E as leis da nossa Constituição dizem X. Então é X. Mas a parte brilhante é que ele defende-se com a nossa Constituição. E o facto de ser cidadão inglês e falar inglês é uma vantagem perante as forças da ordem? É uma vantagem se ele não quiser que as pessoas percebam, porque de facto há poucas pessoas que percebem muito inglês nas forças da ordem. Isso já foi maldade. Não, mas é verdade, temos que sempre ser... Eu falo porque, por experiência própria, eu, a dada altura, nas minhas outras funções, estava com o presidente de uma Câmara Municipal, que eu não vou nomear, e ele dizia, é ridículo porque eu tenho montes de projetos de locais Sim. que estão a pedir financiamentos e a pedir apoios, projetos inteligentes, bem fundamentados e que não têm apoio dos órgãos centrais, temos que ser nós na Câmara Municipal a apoiar. E apareceu um cidadão de um país do norte da Europa, porque falava outra língua, era loiro e tinha olhos azuis e tinha uma ideia muito gira para uma escola de surf numa zona que nem tem muitas ondas, veio com fundos do Estado Central para construir uma escola de surf que durou 3 meses. Esse lado de vir do estrangeiro, lá voltamos ao português, não é? Ser estrangeiro é exótico e permite alguma largura de banda. O nosso essa, leiam essa. O essa. Exato. O S, Deus, o S era estava muito bom. Estava tudo explicado. O S era o Maradona da coisa. Nós temos tudo que vem de fora é que é bom. Nós somos muito, e há quem diga isso, e há quem diga, e é verdade, o último verso da nossa grande epopeia é a inveja. Toda e qualquer pessoa que sai um pouco da caixa, que sai um pouco daquilo que é a formatação quadrada, nós somos muito quadrados, é vista, por um lado, com repulsa, por outro lado, tudo é permitido. Okay? Mas voltando aqui ao reino do Pineal, Pineal também é interessante o nome, o reino do Pineal, independentemente de ser estrangeiro ou não ser estrangeiro, independentemente de vir com fundos ou não vir com fundos, porque eu vou só dar aqui um parênteses à questão dos fundos para perceberes como isto é interessante e as instituições que deviam zelar para que as coisas corressem bem são as primeiras a falhar. Roman Abramovich, toda a gente sabe quem é. Foi dono do Chelsea. Típico português. Foi um indivíduo que esteve ligado ao regime de Putin, aquelas coisas todas que nós sabemos. Não podia estar em alguns países, não podia fazer negócios em países. E a certa altura houve em Portugal a lei dos sefardistas. Ou seja, está a terminar agora. Sim. Os sefardistas, os judeus, que são naturais da Península Ibérica, aquela coisa toda, e quem fosse antepassado podia entrar em Portugal. Tudo bem. O Roman Abramovich propõe-se, porque tinha uns antepassados sefardistas, nem vou pôr isso em causa. E o que é que acontece? Pede informação ao CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e pede informação à Polícia Judiciária. Um processo deste leva 6 a 12 meses. O Roman Abramovich, que nem era preciso pedir informação nenhuma, diz, deixem lá estar o senhor sossegado, ele ter contas de passados, cá de ter outra linhagem qualquer. Em 24 horas a Polícia Judiciária deu luz verde para o Roman ser português. O que é isto? O que estragou a vida à maior parte dos nossos milionários, porque ele ficou logo como o português mais rico. Pronto. Mas o que é isto, João? O que é que está aqui em causa? Como é que a Polícia Judiciária em 24 horas faz isto? O que é que o Diretor Nacional da PJ, que telefonema é que recebeu para isto acontecer? Ligou para o Mourinho, perguntou como é que ele é e tal. E o Mourinho disse, porreiro. Portanto, isto para tu veres... O problema vai dar sempre dar Setúbal. Para tu perceberes, isto é uma instituição. Agora põe o português médio. O português médio vem de fora, ou repulsa, ou entra completamente. Mas a minha pergunta, então ainda vou mais longe, porque tu pegaste, o João pegou nesse exemplo dos sefraditas. O interessante é que Roman Abramovich recebe a cidadania em 24 horas, ou coisa que o valha, mas uns meses mais tarde o Rabi do Porto, o responsável pela sinagoga do Porto, é detido, está a ser investigado, não sei como é que está a situação agora, mas o que ficou para trás estava certo, não é? Não há um reavaliar dos erros. E agora vamos ao desgoverno também, que é a comunicação social. O Navalny, que está preso na Rússia, comentou isto e falou até sobre o jornalista português, que é o Paulo Curado do Público, que fez a reportagem. Isto foi falado no Le Monde, etc. e tal. Cá em Portugal, quem é que ouviu falar disto? Quem é que ouviu falar das 24 horas? Muito poucos. Nenhuns, praticamente. Não houve nada. Portanto, vamos escrutinar, vamos ver o desgoverno, vamos fazer as perguntas às pessoas. Porque eu estou a dizer uma coisa que é séria, é grave. Eu posso estar a levantar aqui N hipóteses.
O Dr. Luís Neves recebeu dinheiro diretamente do Roman Abramovich? Não acredito. O Dr. Luís Neves recebeu um telefonema por parte do governo a dizer: vá lá, você está aí por promoção direta do governo e nomeação, faça lá isto que isto faz-nos falta. Também não acredito. O Dr. Luís Neves conhece o Roman e ele apoiado? Acho que não. Mas há uma coisa que teve que existir para, numa polícia judiciária que tem poucos meios e que tem processos em cima da mesa, em que vão chegando, em que as pessoas vão trabalhando naquilo, o Roman Abramovich em 24 horas tem o processo feito. E agora é assim, será que eu andei a roubar fecheiros dentro da PJ e agora vou ter outro processo? Será que eu estou a fazer mal em dizer isto? Não, estamos em democracia, num país livre. Nós temos que dizer e perguntar a quem nos governa e a quem tem responsabilidades muito grandes, como é o caso do Dr. Luís Neves, e não esperar que o Dr. Luís Neves agarre e coloque processos de crime contra pessoas porque põe em causa aquilo que nem é a idoneidade dele, mas a capacidade para exercer o trabalho que exerce. Esta não é uma pergunta que seria típica para o João de Sousa, mas eu fiz lá vários convidados ao longo desta semana e farei também ao João de Sousa. Sou do Sporting. Não é isso. Não é essa a pergunta. Mas nada contra. Não. Num país em que se mandam 100 agentes da PJ para a casa do ex-líder da oposição, num país em que se usa os serviços secretos para ir buscar um computador, num país em que o primeiro-ministro desaparece por umas horas e 4 dias depois se descobre que esteve num jogo de futebol, a liberdade é assim tão livre? A liberdade que é pessoal? Não estamos em risco de cair numa pseudo-ditadura? Ou não estamos no que seria o início de uma fronteira para uma ditadura? Porque quando se mete polícias e partidos políticos, deveria de haver ali algum tom... Não estamos numa ditadura, ou numa pseudo, ou num caminho para a ditadura. Estamos numa falsa democracia. É aceitável? Okay. Porque nós, depois de ditadura, espero eu, a gente não vai deixar que isso aconteça. Pelo menos, aqui o convidado é por si lutarão dentro das suas parcas possibilidades e forças. Não, nós estamos numa falsa democracia. E estamos numa falsa democracia porque a democracia é um regime, que é o melhor, como dizia o Churchill, de todos o pior é o melhor, mas que tem que medrar todos os dias e tem que ser acompanhada e tem que ser acarinhada. E esse acarinhar é na base daquilo que é a crítica, a autocrítica, o exercício da alteridade, pôr-se no lugar do outro e estar receptiva que nos ponham em causa aquilo que nós dizemos. Nós não podemos ter um juiz que diz não quero ninguém com telemóveis nem computadores, mas porquê? Qual é a questão? Qual é a razão? Olha, eu não quero que os senhores saibam a morada dos jurados, como foi no caso dos jurados do Cláudio Coimbra, no caso do agente Fábio Guerra. Mas porquê? Porque é a interpretação que eu faço. Isso não pode ser a interpretação que faz. E depois dizem assim, também, mas há os tribunais superiores que nós podemos recorrer. Isso é tudo muito dúbio. E essas questões do primeiro-ministro que esteve na bola, ou o Rui Rio e os 100 agentes, ou os 100 inspectores da Polícia Judiciária, é fogo de artifício. É fogo de artifício. Mas não deixa de ter sido apreendidos telemóveis, computadores, documentos... Com certeza. Que, fruto da tradição das fugas de informação, podem ter chegado à mesa do atual partido no poder. Com certeza. Não parece muito razoável. Não parece razoável, não deve à justiça o que é da justiça. Exato. Pronto, essas coisas todas. E não vamos fazer julgamentos na tabacaria. Exato. Mas nós não somos naifes. Eu, pelo menos, não posso ser, porque eu estive lá 18 anos. E eu tinha a sorte de estar numa investigação que era quase o Código de Hammurabi. Era 8 por 8, era homicídios. Agora, tudo o resto é muito dúbio. Tudo o resto é muito, permitam-me, é muito sujo, é muito medíocre. Aquilo que fizeram, e que depois o Dr. Rio, não me deve ver nem ouvir, mas também não teve a melhor gestão de todas, não é? Que teve ali à janela, não é? Mas pronto, debaixo daquilo que o homem estava a viver, se calhar até é compreensível, mas ele foi... Ele também é um fã da ironia e do sarcasmo, partilha isso connosco. Sim, mas aquilo parecia quase o Vasco Santana a falar com a Beatriz Costa. Não? E a saída no 5.000... Pronto, exato. Mas a questão é esta, aquilo tudo é festival, porque aquilo não vai dar nada. Porque se olharem bem para a lei, para o que está ali em causa, não há crime nenhum. Não há crime nenhum. E nós temos coisas tão graves quanto isso, o Shen e aquela gente toda, é ter um Presidente da Assembleia da República a criticar a atuação de um órgão de soberania. Sim. Mas depois eu vou pegar nas palavras daquele tal procurador do caso
dos jornalistas e do Dr. Pedro Fonseca. É que o Ministério Público é soberano, mas tem que ser escrutinado. Assim como os jornalistas é um poder que tem que ser escrutinado. Policia aos polícias, não é? Exatamente. Todos nós temos que controlar, que é os checks and balance. Exato. Mas esses 100 inspectores da PJ não fariam mais falta a investigar a Altice há uns anos, antes de estar esvaziada de fundos? A Altice... Porque o ideal era evitar o crime, não é? Não é vir atrás do... Os senhores da Judiciária não podiam investigar a Altice porque a Altice foi uma investigação feita pelo Ministério Público e a Autoridade Tributária com as buscas realizadas pela PSP. E não há uma única pessoa neste país, talvez 1, 2, 3, 4, agora mais, nos estão a ver, que pergunta assim, mas porquê é que não é a Judiciária que tem a competência técnica exclusiva para o crime? Porquê é que não são eles que estão a investigar? E se eles perguntarem, o que é que tu respondes? Se eu perguntar, é simples. Então basta ir ao Freeport. O José Sócrates não foi preso no Freeport porque o Judiciário não quis e a responsável pela investigação blindou, implodiu, perdeu relatórios, sabia-se onde é que o primo ia buscar o dinheiro aos quartos dos hotéis, mas eu já estou farto de dizer isso em todo lado. E eu não tenho nenhum processo por injúria e difamação, porque eu tenho isto documentado. Não é por falta de tentativas. Não, exato, eu farto de tentar. Portanto, É esse que falta na caderneta. faço só injúria, do resto tem tudo. Porque a questão é esta, se forem ao ovo, ao início, e veem que quando a PJ mexeu nisto, aquilo foi, desculpem-me, ter uma barracada pegada. Porque passados uns anos temos a Operação Marquês e nós não devemos fazer julgamentos em praça pública, nós não devemos, temos que ter a presunção de inocência e tudo mais, mas puxa, pá, eu adorava ter amigos daqueles. Temos poucos minutos, o tempo está sempre contra mim. O que é que o povo deve fazer? Como é que podemos mudar isto? Leiam, perguntem, pensem que nós temos um problema. Eu vou fazer agora 50 em setembro e a Revolução tem 49. É muito nova ainda. A nossa democracia é muito nova. Ainda temos imagens idealizadas, ainda temos messias, ainda há sobreviventes. Ainda há sobreviventes. O tribunal ainda é muito Estado Novo. Muito Estado Novo. Ainda há muito corporativismo e nós ainda, eu espero que a geração dos meus filhos, tem 4, já são várias gerações, que eles sejam muito melhores que nós e trabalho diariamente para isso e fazer isto que nós estamos a fazer, de as pessoas perguntem. Aquela pergunta, cui bono, não é preciso ser em latim, a quem é que lucra? Porquê? Porquê, quando, como? Façam sempre essa pergunta. Aparece um senhor na televisão a dizer, vamos, por exemplo, será que o Estado português tem os cofres cheios de dinheiro? E que daqui a um ano o doutor António Costa vai dar mata de dinheiro a esta gente toda que está aqui a fazer as greves? Digo eu, não é aquela frase de digo eu que não percebo nada disto. Margaret Thatcher diria que não há dinheiro do Estado, exato, o dinheiro é nosso. Exatamente, portanto, perguntem porque é que as coisas estão a acontecer, perguntem porque é que em 24 horas a PJ dá aquilo, perguntem porque é que se faz uma conferência de imprensa enorme quando o rendeiro foi preso em África do Sul e o homem suicida-se. Perguntem essas coisas todas. Perguntem porque é que o Lucas Miranda era 5 anos e agora são 17 e 14. Perguntem porque é que naquele caso das raparigas que cortaram a cabeça ao rapaz em Faro, que ainda hoje dizia, ainda hoje, exato, que estivemos reunidos, dizia uma cliente, porquê é que ela é absolvida e agora apanhou 25 anos? Porquê é que o senhor disse na televisão que ela ia se matar na prisão e ela matou-se e ninguém fez nada? As pessoas não podem deixar isto passar. Larguem o Big Brother, não vejam tantas telenovelas, porque a realidade é fabulosa. Eduquem-se, não é? Eduquem-se. E ajam. Acho que é o tema assim encerrado por João de Sousa. João, muito obrigado. Obrigado eu, por vocês terem cá outra vez. Não, é sempre um prazer e o João Nuno, de certeza que te convida em breve. Dizer aos nossos espectadores na Curiacos TV e aos nossos ouvintes na Vida FM que eu penso que é o meu último Isto é o Povo a Falar, desta série de 8 programas. Quero agradecer a todos e a mesmo a todos, à equipa de produção, à equipa técnica, ao João Nuno e a quem confiou em mim para tomar conta destes 8 programas que saíram-me do pelo, mas que ao mesmo tempo me fizeram crescer como pessoa. Dizer também que todos os programas, estes 8 e os outros todos, estão disponíveis na Curiacos TV. Não estão disponíveis na Curiacos TV, na Box, mas não estão todos. Todos estão disponíveis no YouTube do Isto é o Povo a Falar, um novo canal onde toda a informação está junta e congregada. Dizer que também muitos deles estão disponíveis em podcast e que estamos nas redes sociais para que possam sugerir, comentar e até criticar. Foi um gosto. Até amanhã. Isto é o Povo a Falar.